Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Estamos dando início aqui nesse momento a mais um devocional matinal e hoje então vamos meditar em um texto das Sagradas Escrituras no livro de Êxodos, capítulo 18, a partir do versículo 13. Êxodos, capítulo 18, a partir do versículo 13. Nós vamos ler até o versículo 24. Mas antes de lermos, convido você a abrir sua Bíblia e também falar com Deus. Vamos orar? Vamos pedir então que Ele nos dirija neste momento, nos dê a compreensão da Tua Palavra e também que Ele possa nos abençoar, nos ouvir e durante esse dia sermos alvos da Sua graça. Senhor, nosso Deus, Pai querido, queremos nesse momento, Senhor Deus, te suplicar por nosso dia. Mas antes, Senhor Deus, queremos te agradecer pelo tempo ontem, pelo dia que tivemos reservados para te adorar, para te exaltar, para termos o tempo de comunhão com os irmãos, celebrarmos a ceia do Senhor. E também, Senhor Deus, tivemos o tempo para poder, Senhor Deus, te ouvir a tua palavra. E agora, nesse momento, Senhor Deus, temos mais essa oportunidade, no comecinho, no romper do dia, ouvirmos a Tua Palavra. Então, nos abençoa, nos ajuda, Senhor Deus, nos livra, nos protege, nos guarde de tudo quanto é mal neste dia, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodos, capítulo 18, no versículo 13, diz o seguinte: No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas sós e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim para que eu julgue entre ele e outro e lhe declare o estatuto de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e fale saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-os sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será muito mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Então, meus amados, hoje 5 de outubro de 2020, o texto-chave está no versículo 15 e 16 de Êxodos 18, que diz assim: Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus quando tem uma questão. Vem a mim para que eu julgue entre um e outro. O tema do nosso devocional é Vendo a si mesmo. E diz assim: Ninguém duvida de que Moisés queria mesmo servir a Deus. Ele tinha clareza de seu chamado e era fiel em seu serviço. Mas quando seu sogro Jetro chegou, percebeu que a situação não estava indo bem aos olhos do sábio Jetro, aos olhos sábios de Jetro. Moisés estava sobrecarregado com uma tarefa pesada demais, com consequências para ele mesmo e para o povo. Sem dúvida, desfalecerá tanto tu quanto o povo que está contigo. Jetro não apenas identificou o problema, como ofereceu uma boa alternativa para aliviar o fardo de Moisés.
Isso nos leva a pensar como Moisés via a si mesmo e o seu papel junto ao povo de Deus. Diante da procura do povo, Moisés viu sem opções, e a não ser atender a todos. Ele não conseguiu avaliar as consequências em sua própria vida e para os demais. Não pensou em dividir a carga, delegar, dar oportunidades como Moisés. Pensamos que às vezes precisamos da gente, dos nossos ouvidos, dos nossos conselhos, da nossa ajuda, mas nas mais diversas formas. Talvez a gente se sinta importante em ajudar os outros. Talvez exista um senso de valor em concentrarmos a ajuda em nós mesmos. Moisés descobriu na prática, com o conselho do sogro, que ele também fazia parte do povo de Deus e que esse povo poderia ser cuidado por muitos outros servos dispostos e capacitados a servir. Como você vê isto em si mesmo? Anda sobrecarregado? Tem dificuldade de confiar nos irmãos? Como é maravilhoso lembrar que somos parte do corpo de Cristo. A oração do autor é: Senhor, somos parte do teu corpo. Livra-nos de pensar que somos insubstituíveis. Ajuda-nos a dividir e trabalhar juntos em teu serviço. Esse texto eu gosto muito, já usei ele em outras vezes, usei inclusive em reunião de lideranças com líderes. E esse texto realmente é uma grande bênção e um grande norte para nós que fazemos parte da liderança da igreja, mas também para nós que somos servos do Senhor, que somos membros, que fazemos parte de uma igreja. O nosso texto deixa muito claro que Moisés, que foi chamado pelo Senhor para conduzir o povo de Deus até chegarem na terra prometida, estava então cumprindo seu papel. Na sua mente, na sua consciência de servo, ele precisaria ajudar aquele povo em tudo que fosse preciso. Estava disposto a aconselhá-los, a conduzi-los, mas o grande problema é que era uma grande multidão e Moisés sozinho não estava conseguindo dar conta de todos os casos a serem resolvidos. Com a graça de Deus, então, Jetro vê aquela situação com a sua experiência. Então, alerta a Moisés para que dividisse o peso do serviço, para que ele então pudesse ter alívio na sua tarefa, fazê-la bem feita e também para que envolvesse os outros que faziam parte do povo de Deus. E aqui então a gente pode trazer algumas lições. A primeira lição é: nós, como líderes, precisamos entender que nós não somos chamados para fazer tudo. Nós não podemos fazer tudo. Nós não conseguimos fazer tudo. Nós precisamos entender que temos limitações em áreas da nossa vida que outras pessoas podem desempenhar bem melhor que nós. Precisamos também entender que, às vezes, nos sobrecarregamos porque achamos que as pessoas não podem nos ajudar. Às vezes somos forçados a nos sobrecarregar porque as pessoas não querem ajudar ou acham que, como líderes, não precisamos de ajuda. E isso fica muito duvidoso, tanto na cabeça dos líderes como na cabeça da igreja. A igreja não consegue, às vezes, compreender essa mensagem. E nós, como líderes, precisamos deixar claro que precisamos sempre de ajuda, que Deus constituiu no seu povo, na sua igreja, homens que dividissem a tarefa e assim facilitasse o serviço do Senhor e fizesse esse serviço de bom grado e fizesse com amor, com graça e confiando plenamente no Senhor Jesus Cristo. A segunda lição é que a igreja também precisa se dispor a ajudar a liderança. Eu sempre digo que, como pastor, como líder, nós não podemos fazer nada só. A igreja só funciona se ela decidir fazer. Não adianta o pastor lançar um projeto, lançar um evento, uma programação, se a igreja não se dispor a fazer. Não faz nem sentido ter, se a igreja
não participar, não se envolver naquilo. Então a igreja precisa também ter a sensibilidade de que as coisas só funcionam se a igreja estiver disposta a fazer. E a outra lição que nós podemos tirar aqui é que o pastor precisa de uma liderança junto com ele, precisa de homens e mulheres que o apoiem, que o ajude, que divida as tarefas. E no normal, sempre nas igrejas, é termos a liderança, né? Os secretários, a tesouraria, os departamentos de missões, de louvor. E quando se tem esses departamentos, quando se tem essa liderança, estes homens, essas mulheres, esses líderes precisam entender que precisam trabalhar juntos. Precisam entender que quando eu negligencio o meu trabalho, quando eu não faço, não desempenho o meu trabalho, alguém vai se sobrecarregar. Alguém vai ter que fazer aquilo que é dele e às vezes fazer o que é do outro. Então cada um que faz parte da liderança está naquele momento, naquele local, naquela condição para auxiliar o pastor, na grande maioria das vezes, e para ajudar a igreja a se desenvolver. E quando eu não desempenho a minha tarefa como um líder de forma correta, de forma sábia, entendendo que o meu papel foi ajudar a edificação do corpo de Cristo, o crescimento dos irmãos, e que o meu papel é importante, porque também eu ajudo o pastor, eu ajudo a igreja a se desenvolver. E quando eu não cumpro a minha função, quando eu não cumpro o meu papel de forma clara, com determinação, com graça, com amor, entendendo que servir ao Senhor muitas vezes cansa, muitas vezes causa algum estresse, porque estamos servindo e muitas vezes somos mal compreendidos e precisamos entender que o nosso serviço é para o Senhor. Então temos que cumprir as nossas funções, porque isso é importante. E nós vemos aqui no nosso texto que o povo de Deus então se dividiu, continuou o serviço de Moisés, mas com as causas maiores, mais difíceis. E o povo então escolheu líderes, homens que fossem ajudar, auxiliar Moisés a conduzir esse povo no deserto até a terra prometida. O trabalho foi dividido, as coisas se tornaram mais fáceis e assim então Jetro, um homem que estava no meio do povo, deu a ideia. E assim Moisés entendeu. E aqui é mais uma lição para a gente encerrar. Nós precisamos ter humildade como liderança, de às vezes ouvir as ideias daqueles que estão no meio da igreja. Muitas vezes esses irmãos, como Jetro era bem mais velho, têm experiência, eles têm passaram por várias ocasiões na vida e que muitas vezes Deus usa esses homens para nos orientar, para nos aconselhar, para nos dirigir e nos ajudar também. E assim precisamos estar atentos aos Jetros dentro da igreja, homens, mulheres, irmãos que pela parte de Deus têm sabedoria, conseguem ter uma visão mais ampla ou a longo prazo de determinadas situações e que muitas vezes podem nos dar uma orientação sábia vinda da parte de Deus. Então, amados, essa lição é importante não só para o corpo de Cristo, mas tudo aquilo que fazemos. Se você é um líder na sua empresa, veja a condição dos seus liderados, veja se existe no meio dos seus liderados pessoas que possam auxiliar o seu trabalho para que você possa desempenhar bem. Veja se no meio dos seus liderados existem alguém que possa lhe dar conselhos e mostre aos seus liderados que todos juntos servindo é bem melhor, se torna tudo bem mais fácil. Então, que Deus abençoe você no seu dia a dia, mas que essa lição também fique para você na igreja. A igreja é um corpo e o corpo todo precisa funcionar, todas as juntas, tudo precisa funcionar. O menor dedo, menor parte do corpo
precisa funcionar bem. E assim, nós precisamos ser com o corpo de Cristo. Todos nós precisamos nos movimentar e obedecermos o nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos nos desenvolver de forma saudável. Que Deus abençoe a todos. Vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, queremos nesse momento colocar diante de Ti cada igreja, Senhor Deus, representada por cada irmão neste momento. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar cada um deles, se fazem parte da liderança, que sejam líderes que se disponham a servir, a ajudar, a auxiliar o pastor da sua igreja, que sejam todos com um só pensamento, com o desejo de fazer o bem à igreja, ao corpo, que estejam sempre prontos a servir. Se for membro, Senhor Deus, que haja disposição, haja, Senhor Deus, o desejo de ajudar naquilo que for possível. E também, se for alguém que tenha disposição, que possa dar conselhos sábios, que o Senhor conduza, dê sabedoria no falar, dê sabedoria para mostrar aquilo de forma clara. E assim, Senhor Deus, cada igreja representada por cada irmão seja grandemente abençoada, seja edificada. Que essas lições sirvam também para a nossa vida, no nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, cada irmão, cada família, durante essa semana. Derrama a Tua graça, Senhor Deus, nos livra, nos protege, nos dá sempre ânimos para nos reunirmos nas programações da igreja e assim, Pai amado, possamos estar juntos para podermos servir o Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, quero dar aqui o bom dia aos nossos irmãos hoje, nessa manhã, A Guida, que Deus abençoe a Guida, irmã Ioniele, irmão Everton, irmão Vitor, irmã Nadiana, irmã Cláudia, que Deus abençoe. O Alberto também, que Deus te abençoe. Um abraço também para Carla e que possam todos ter uma semana abençoada por Deus. Que a graça e a paz do nosso amado seja com todos vocês, que tenham todos um dia abençoado por Deus e até amanhã, se Deus assim permitir, no nosso devocional matinal com mais uma porção da Palavra de Deus, para nos dirigir, nos conduzir, nos corrigir e nos consolar. Seja assim a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus assim permitir.